E nós vamos continuar, porque a partir do versículo 25, ali eles vão entrar em algo mais profundo sobre quem era Jesus, porque no versículo 25 diz assim: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Essa passagem aqui, ela tem um aspecto interessante, porque, como nós já falamos, os samaritanos, eles tinham como referência da palavra de Deus o Pentateuco. E essa questão do Messias, quando ela pergunta, né, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, faz uma referência àquilo que eles acreditavam que está registrado em Deuteronômio, capítulo 18, eu vou ler o versículo 15 e 18, que diz assim: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. E o 18 diz: eis que lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, para os samaritanos, eles achavam que o Messias seria alguém vindo de Moisés. Então, que seria um novo Moisés, com aquela mesma função que Moisés tinha. Então, para eles, o significado do termo Messias era restaurador para o povo samaritano. E seria aquele que anunciaria uma restauração espiritual e completa do povo. Então, por isso que ela pergunta, e aquela mulher, André, ela tinha um desejo de ter a vida completamente restaurada. Por que ela tinha esse desejo? A gente percebe assim, como ela fala, né, da palavra, né, ainda que ela não tivesse um entendimento profético, né, mas ela falava ali da palavra, ela não vivia naquele tempo da vida dela uma vida de comunhão. Isso é um fato, né? Mas ela conhecia, vamos imaginar nos nossos dias, alguém que já esteve numa igreja, alguém que recebeu o evangelho dos seus pais, da sua mãe, alguém que um dia entrou numa igreja, conheceu o Senhor, às vezes até foi batizado, e por circunstâncias, escolhas da vida que nós fazemos, hoje está fora da presença do Senhor. Mas, como a nossa alma tem esse desejo de Deus, quando Jesus chega, a alma grita, porque ela quer mais do Senhor, ela quer conhecer o Senhor. Então, hoje é o momento. Hoje é esse momento em que Jesus se aproxima de você, qualquer que seja a sua situação, e Ele quer estabelecer esse tempo de comunhão. Esse tempo em que, um momento da minha vida eu já ouvi falar de Jesus, um momento da minha vida eu já estive próximo do Senhor. Hoje, Jesus quer restaurar essa comunhão. E a mulher tinha esse desejo, porque ela já viveu, possivelmente, né? Ela já tinha vivido no passado um outro tempo. Ela teve um primeiro casamento, né? E ali por opções, por escolhas, por situações da vida, levaram ela a outros relacionamentos. E nós estamos falando disso porque é isso que está evidente no texto, né? Então é por isso que nós estamos falando disso. É isso que a palavra está ressaltando. Mas naquele tempo da vida, Jesus chegou. E hoje, no tempo da sua vida, hoje, Jesus está chegando na sua vida e Ele quer transformar a sua vida hoje para que você tenha comunhão com Ele. Ela tinha até um conhecimento religioso ali, né? Ela tinha um conhecimento da profecia, da palavra, né? Que ela fala com o Senhor Jesus, né? Que eis que o Messias vem e quando vier nos anunciará tudo. Então ela tinha um conhecimento, uma base ali
religiosa, ela guardava algo para o que seria uma esperança para o seu futuro, para o futuro do seu povo, mas ela ainda não tinha o conhecimento pessoal. Ela ainda precisava da restauração. Então o Senhor Jesus, ele vem para nos trazer essa restauração, restaurar a nossa comunhão com Deus, restaurar a nossa vida, aquilo que muitas vezes ainda está nos incomodando, o nosso pecado, aquilo que ainda nos afasta de Deus, nos impede de sermos chamados filhos de Deus. O Senhor Jesus vem para trazer esta restauração. E ele estava pronto ali para proporcionar isso àquela mulher, esta restauração que ela ainda não conhecia. Ela conhecia de uma forma, vamos dizer assim, religiosa. Ela conhecia, vamos dizer, de ouvir falar, mas agora os olhos dela iriam contemplar aquela restauração. Ela ia sentir aquela restauração, aquela transformação vindo de dentro do interior dela, que só o Senhor Jesus pode nos proporcionar. Amém. E no versículo 26 diz, Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Então, aqui no versículo 26 é o momento em que o Senhor Jesus se revela plenamente àquela mulher. Quando ela compreende a verdadeira adoração, quando ela tem ali a sua vida, ela entende que ali o grande restaurador, o Messias estava diante dela, o Senhor fala, eu o sou. E afastando-se, e aí agora é o momento em que afasta, como a Evelina falou, né? É aquela condição religiosa e aí ela conhece verdadeiramente quem é o Senhor Jesus. E é interessante porque o Senhor fala, eu o sou. E a tradução grega diz que é o verbo ser na sua essência. Não precisava do pronome eu na frente, não. Uhum. Porque só o verbo ali já significava tudo. Que era realmente ali que ele era o Messias. E ali em Êxodo 3,14 eu sou, é o que o Senhor Deus fala a Moisés, né? É aquele que se revelou a Moisés e o Senhor também naquele dia estava se revelando àquela mulher. Ou seja, quem você espera, o restaurador, o Messias, está aqui na sua frente. Eu o sou, eu sou aquilo que você precisa e o que você espera, né? Oferecendo para ela ali uma vida plena, abundante, restaurada, a vida eterna. E é isso que o Senhor deseja fazer com muitas que nos escutam hoje, nos assistem, né, Andréia? Você imagina em que patamar chegou esse diálogo quando ela começa a falar ali de uma coisa que era teórica? Não, a profecia, a palavra diz que viria um Messias e de repente Jesus fala, não, espera aí, sou eu já cheguei, eu sou o Messias. Né? Que bênção quando nós entendemos que Jesus chegou na nossa vida, porque ali ela teve um entendimento, né? Nós vamos ver nos versículos seguintes que ali acabou a história de água, acabou a história de no Monte Gerizim, acabou completamente. O poço é fundo, não tem uma vasilha para tirar água, acabou. Por quê? Porque Jesus se revelou como eu sou. É maravilhoso essa referência que a Cris fez, porque Moisés falou assim, eu vou lá falar com o faraó e eu vou dizer que quem foi que me enviou, né? Quando o Senhor enviou Moisés para ir lá falar com o faraó, e o Senhor falou com ele, diz que eu sou, né? E é esse Deus, é esse Jesus a quem nós servimos, o grande eu sou. Amém. Ele é hoje, ele foi ontem, ele é amanhã, ele é eternamente. E quando a gente fala que ele é tudo na nossa vida, ele é tudo que nós precisamos. Se nós temos qualquer necessidade, o Senhor é capaz de suprir todas as nossas necessidades, né? E isso é extraordinário. E nessa frase de Jesus tem algo que eu achei maravilhoso, André e Cris, quando o Senhor Jesus fala assim, eu sou que falo contigo. Então imagine aquele momento ali, a voz de Jesus entrando no coração daquela mulher. Ela vinha com tantas expectativas, água da vida, onde eu vou adorar, vai vir um Messias, ele vai nos anunciar tudo. O Senhor Jesus olha para ela e fala assim, eu sou, está falando contigo. Aleluia. E quem já viveu uma experiência com a voz de Jesus, sabe como é maravilhoso.
O Senhor Jesus, ele é um Deus vivo. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou e ele está vivo. E apesar de muitas pessoas acharem loucura nós dizermos aqui, Jesus fala conosco, nós estamos no ano de 2026 aqui e podemos afirmar, Jesus fala comigo, Jesus fala com Cris, Jesus fala com Andréia, Jesus fala com uma igreja fiel que está disposta a ouvir a sua voz. Para muitas pessoas isso pode ser loucura. Olhar e falar, o que essas mulheres estão falando que Jesus, que viveu há 2000 anos atrás, morreu ali naquela cruz, está falando? Ele está vivo e ele fala conosco. E quem já viveu uma experiência com a voz de Jesus, sabe como é grandioso. Nós não somos mais os mesmos quando nós ouvimos a voz de Jesus. A voz de Jesus entra, ela traz paz, ela traz consolo, ela estremece a nossa alma, que não é mais possível viver sem a voz dele. Quem um dia já viveu uma experiência com a voz de Jesus, não consegue mais viver sem. Ouvir a voz do Senhor, sentir o Senhor no louvor, ouvir a voz do Senhor quando lê a palavra de Deus. Por isso que muitas pessoas, quando muitas vezes vivem uma experiência com Deus, de comunhão com Deus e se afastam, ficam aquele vazio. E muitos, mesmo que às vezes não têm forças para voltar à presença de Deus, falam, eu sinto falta da voz de Deus, eu sinto falta da voz de Jesus. E aí nós lembramos, né, servos na Bíblia, homens, mulheres que viveram tantas experiências com a voz de Deus, como João, relata lá no Apocalipse, né? Eu ouvi a voz dele como voz de trombeta, eu ouvi a voz dele como voz de muitas águas. E essa voz hoje ainda fala ao nosso coração. E nós estamos aqui para testemunhar para você que ainda não conhece Jesus. Jesus está vivo e a voz dele hoje pode entrar dentro da sua casa, ela pode entrar dentro do seu coração, porque ainda hoje ele fala conosco. Fala numa oração, fala pelos dons espirituais, fala através da palavra e muitas vezes ele fala conosco cara a cara, como quem fala a um amigo. Muitas vezes ele sopra no nosso ouvido, ele fala ao nosso coração exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. E esse Deus que fala conosco hoje é esse Jesus que falou com aquela mulher aquele dia. E para muitos isso pode parecer loucura. O Evangelho de Jesus, as boas novas de salvação para o mundo é loucura, mas para nós isso é poder de Deus. É o poder de Deus na nossa vida que nos transforma, que nos faz viver uma vida de alegria, em abundância na presença do Senhor. E isso é tão extraordinário porque eu me lembrei, e nós como mães às vezes criamos nossos filhos e ensinamos, né? Porque nós temos que despertar neles esse desejo de ter como Deus deles o Deus que nós servimos. Então assim, eu quero ter como meu Deus o Deus da minha mãe, o Deus do meu pai. Então, o Deus que nós apresentamos para ele é um Deus santo, é um Deus justo, mas é um Deus pai, um Deus amigo, um Deus que ama e que fala conosco, não é uma coisa distante. Mas durante muito tempo eles vão vivendo da experiência da mãe, da experiência do pai. E aí eu me lembro de uma jovenzinha que esteve num grupo de visitas, muito novinha ainda, 15 anos, e agora ela já era jovem na igreja, tinha saído da classe dos adolescentes e ido para a classe dos jovens. E aí os jovens fizeram várias visitas e ela recebeu uma dessas visitas, né, ingressando na classe. E ali o Senhor falou com ela, por meio de dons espirituais, só que o Senhor falou de coisas que só ela sabia. Como Jesus falou com a mulher samaritana, e ela foi embora para casa naquele dia, conversando com a mãe dela e dizendo, mãe, eu estou tão feliz hoje. Sabe por quê? Porque antes era o Deus da minha mãe. Ele falava com minha mãe e minha mãe falava comigo. Mas agora não. Agora é o meu Deus. Por quê? Porque eu ouvi a voz dele, ele falou comigo hoje, ele me conhece. Então, é o mesmo Jesus que se encontrou com a mulher samaritana, encontrou com aquela moça de 15 anos. E ela teve esse encontro maravilhoso e ouviu a voz. A Cris estava ressaltando aqui, e eu senti a presença do Senhor porque sou eu o que falo contigo. Como é bom ouvir a voz do Senhor, né? Isso é maravilhoso. Maravilhoso. E aí é a experiência do versículo 28, porque quando a gente ouve essa voz,
aí não tem como. A nossa vida, ela é completamente restaurada e nós não temos como mais viver aquela vida que a gente vivia antes, né? O versículo 27 fala que os discípulos vieram e se maravilharam do Senhor Jesus, está falando ali com a mulher, nós já falamos isso bastante nos primeiros programas, mas no versículo 28 diz: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Então, aqui no grego, o verbo deixar quer dizer renunciar, abandonar. E o cântaro, num sentido espiritual, representa a velha vida, representa as antigas escolhas. E para que nós possamos desfrutar de uma vida abundante, ouvirmos a voz de Jesus, é necessário fazer uma escolha. É necessário que aquela mulher, a partir dali, quando ela deixa o cântaro, ela faz uma escolha. Ela coloca assim: olha, minha prioridade agora é o reino de Deus. É uma nova vida, um novo nascimento, né, André? Deixar o cântaro ali é abandonar tudo aquilo que nós entendemos que não é importante para o reino de Deus, né? Hoje nós vivemos um tempo de tantas distrações em que as pessoas pensam: não, mas isso não tem problema, isso não tem problema, isso não é relevante. Isso glorifica o nome do Senhor? Isso contribui para o reino de Deus? A mulher entendeu que aquele cântaro ali naquele momento não traria nenhuma contribuição. Poderia atrapalhá-la porque ela tinha um novo projeto agora. A sua vida foi transformada e o projeto dela era deixar a vida velha para trás e ir para a cidade porque ela tinha agora um novo propósito na sua vida. E quando nós encontramos com o Senhor Jesus, o propósito da nossa vida agora é agradar ao Senhor. É louvar o nome do Senhor, é fazer com que outras pessoas conheçam esse mesmo Jesus, ouçam a voz desse mesmo Jesus e aquilo que Ele transformou na nossa vida, que as outras pessoas tenham oportunidade de ter esse mesmo acesso. Para isso, tem que deixar o cântaro, tem que deixar a vida velha para trás. Ela não iria mais precisar daquele cântaro, né? Deixar o cântaro, ela deixou os costumes, deixou os hábitos, deixou tudo que ela vivia para trás, porque agora ela não precisaria mais daquele cântaro. Dentro dela tinha uma fonte que saltava para a vida eterna. Glória a Jesus. E aí, o 28 ainda continua falando, olha, e foi à cidade e disse àqueles homens, o 29, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Aqui, né, Andréia, uma mulher que ia buscar água ao meio-dia para não encontrar com ninguém, a partir dessa experiência, ela vai para a cidade anunciar esta salvação, este grande encontro, é uma grande transformação. Total transformação, porque se em algum momento a vida de pecado, a vida de erro que ela levava a afastava do convívio social, agora não. Por quê? Porque ela não tinha nada para oferecer. Essa aqui é a verdade. Ela não tinha nada para oferecer. Agora não. Agora ela tem uma fonte de água que jorra dentro dela para a vida eterna. Então agora ela tem o que oferecer. Então ela vai à cidade e é muito interessante, porque se ela se escondia é porque as pessoas sabiam qual era a vida que ela levava. Mas nada disso a impediu a partir daquele momento. Agora ela estava livre para voltar à cidade e dizer, olha, aquela velha vida, ela já não pertence mais. O cântaro eu já deixei ele para trás. Agora eu tenho algo para oferecer, eu tenho Jesus para oferecer. E aí ela começa a falar desse Jesus maravilhoso, não é? A palavra do Senhor fala para cada um de nós, como igreja, como servos de Deus, que vivemos a experiência da salvação. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, aqueles que vivem a experiência da salvação precisam testemunhar isso para o mundo, para aquelas pessoas que ainda não conheceram Jesus, que ainda estão com a sua vida vazia, sem sentido. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo ele nos dá poder para testemunhar. E que como igreja do Senhor, como corpo de Cristo aqui na Terra, nós não podemos nos calar acerca do que temos visto e ouvido. E o interessante é que aquela mulher, então, ela vai até a cidade,
ela anuncia que encontrou o Messias, que encontrou Jesus, que encontrou o Salvador, e as pessoas daquela cidade ouvem o testemunho daquela mulher, observam o testemunho daquela mulher e vão ter com Jesus. Mas o interessante é que quando aquelas pessoas vão ter com Jesus, no final do capítulo vai dizer assim no versículo 42, e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Então, no final, ela testemunha, eu tenho um Senhor, tenho um Salvador, Ele tem a água da vida, Ele me falou tudo que havia na minha vida, Ele transformou a minha vida. E no final, aquelas pessoas vão até Jesus pelo testemunho da mulher, mas agora eles já não criam mais pelo testemunho da mulher, mas pela experiência pessoal que eles tiveram com Jesus. Então, esse é o propósito do Senhor para nós como igreja. Nós somos transformados, nós somos libertos, nós temos uma experiência com o Senhor Jesus, nós testemunhamos para o mundo, testemunhamos para um filho, para um colega de trabalho, para um vizinho, para o nosso pai, a mãe, o marido, mas o Senhor Jesus vai fazer a transformação. Depois eles vão crer não pelas nossas experiências, não por aquilo que eles viram na nossa vida, mas por aquilo que Jesus fará na vida deles, por eles ouvirem a voz de Jesus, por eles terem esse encontro pessoal com o Salvador. E aí é o propósito da nossa vida, a partir do momento que nós encontramos Jesus, o propósito da nossa vida é falar desse Jesus para as outras pessoas, né? Então, você imagina uma mulher antissocial, fora de todos os padrões da sociedade da época, em pecado, de repente Jesus transforma tudo aquilo e ela se torna uma anunciadora de um Jesus vivo. E é essa verdade que nós vivemos hoje, né? Então, assim, todo o propósito da nossa vida, hoje como servas do Senhor, é pregar o Evangelho dentro da nossa casa, nessa oportunidade que nós temos aqui nessa mesa, né? Que coisa extraordinária que são os meios de comunicação que dão essa oportunidade. A gente não sabe quem está assistindo ao programa hoje, quem está participando conosco. Esse programa vai ao ar em determinado dia, mas isso fica na internet, as pessoas têm acesso e a palavra de Deus, ela não é antiga, ela é viva. Né? A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então nós vivemos dessa realidade daquele mesmo Jesus que se encontrou com a mulher samaritana. Um dia ele encontrou a Cris, um dia ele se encontrou comigo, um dia com a Eveline, e nós abrimos o nosso coração. E hoje nós estamos aqui com uma mulher samaritana. Estamos falando para você de um Jesus que nós nos encontramos com ele, ele falou conosco, ele falou tudo a respeito da nossa vida, Ele transformou a nossa vida, nós deixamos o cântaro para lá, porque agora nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, e você que está aí do outro lado, a partir de agora você vai viver as suas experiências com o Senhor. Não é mais por aquilo que aquelas mulheres falaram, mas agora, a partir de hoje, você vai ter Jesus na sua vida, o Espírito Santo vai te transformar, e aí você vai viver as suas experiências como aquela cidade inteira, aqueles homens que ela foi lá evangelizar. O Senhor Jesus transforma a dor, a culpa, a angústia em bênçãos e plena alegria, quando permitimos que o Espírito Santo nos transforme de verdade. Aquilo que parecia uma história marcada por fracassos torna-se um testemunho de salvação. A mulher que chegou ao poço carregando um vazio existencial, amargura e culpa, voltou para a cidade levando Cristo no coração e anunciando a salvação. Esse é o Deus da Bíblia, é o Deus dos deuses que transforma realidades difíceis em histórias de restauração através de Jesus. A todos, a paz do Senhor.